Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a função religiosa da imagem e também do formalismo, que é uma característica aí na representação de imagens, segundo o historiador Arnold Hauser. Aqui a gente pode ver nessa imagem retirada, de um códice asteca, provavelmente referente aos calendários, a gente pode reconhecer que o tratamento mais geometrizante nessas imagens, mais esquemático, notem o formato das pernas quase em ângulos retos, o rosto representado de frente, quer dizer, de perfil, os dois rostos aqui das duas figuras, tanto a da esquerda quanto a direita. E o olho, olha aqui essa figura da esquerda, a gente pode ver melhor. O olho é representado de uma maneira, como se a gente estivesse vendo de frente. Por quê? Porque essa imagem mais esquemática, que o Hauser vai chamar de formalista, ela precisa ser mais sintética, ela não precisa ser tão naturalista como aquelas do Paleolítico. Por quê? Porque elas são destinadas ou aos deuses ou aos sacerdotes e a pessoas que teriam que entrar em contato com elas, né? Geralmente para continuar aí regendo essas cerimônias que procuravam uma intermediação, uma ligação com o mundo divino. Por quê? Porque, segundo Hauser, a partir do Neolítico, essas comunidades humanas, essas sociedades humanas foram ficando mais sedentárias, ou seja, elas começaram a produzir aquilo que elas consumiam pela pela agricultura e pela pecuária, ou criação dos bichos que eles usavam para sua subsistência. Essa estabilidade, essa maior dependência dos ciclos da natureza, como das estações do ano, da época das chuvas, vai também se refletir nessa configuração mais estável da imagem. Então, essas imagens que se aproximam dessas soluções mais esquemáticas, mais geométricas, elas oferecem essa estabilidade que essas sociedades precisavam. Aqui a gente tem, fica bem claro, né, essa escultura não é mais uma pintura como na imagem anterior, essa aqui é uma escultura feita em pedra da deusa asteca Coatlicue, ou aquela da saia de cobras. Notem que a saia dessa representação escultórica é feita por corpos de cobras entrelaçados. Notem que na cabeça ela também tem a cabeça de uma serpente em espelhamento. Então, da esquerda para a direita, você tem uma cabeça de cobra de perfil, e da direita para a esquerda, você tem a mesma cabeça, né, juntando ali em espelhamento com ela. E a gente vê esse jogo de espelhamento ao longo de toda a escultura. Isso dá uma estabilidade muito grande, uma simetria muito grande nessa composição. Então aí está a gente poderia ver traduzido essa estabilidade nesse modo de vida sedentário, a gente também vê aí nessa escultura. Ou seja, né, você tem essa relação com esses deuses que garantiriam, né, por meio dos sacrifícios, essa constância na produção da agricultura e também dos animais que eles precisavam para sobreviver. Então, toda essa produção de imagem, ela é voltada para esses cultos religiosos, para aquilo que é estável, eterno. Não é interessante muita mudança, né? Tem que garantir ali essa vida mais estabilizada. Aqui vocês também podem ver uma pirâmide asteca, voltada para fins ritualísticos, né, de sacrifício, geralmente. Olha como elas são grandes também, você vê essa estabilidade geométrica, essas formas mais esquemáticas na própria escultura. Então, vamos lá. Isso também acontece, vocês já devem ter visto nas imagens egípcias. Assim como na pintura asteca, olha só como aqui na pintura egípcia a gente vê também essa lei da frontalidade, ou seja, da representação das partes do corpo, no caso da figura humana,
mais, assim, de frente, aquelas que são vistas melhor de frente. Então, no caso do peito e do olho. Notem que o olho também na pintura egípcia é representado, né, de frente, enquanto que o rosto, assim como na pintura asteca, também é representado de perfil. Por quê? Mais uma vez, por que esse didatismo? Por que ela precisaria ser facilmente reconhecida? No caso da pintura asteca, era uma pintura mais voltada, principalmente essa dos códices, à organização mesmo social e religiosa daqueles rituais. Aqui na egípcia, é uma produção de imagem voltada exatamente para os deuses, sem necessariamente passar pelo intermédio de um ser humano. Não eram imagens feitas para ser vistas. Astecas, sim. Mas lembrando bem que não era qualquer pessoa que tinha acesso àquelas imagens também na cultura asteca antiga. Eram sacerdotes, pessoas, né, diferenciadas ali dentro da ordem social. Aqui nas pinturas egípcias, elas não eram feitas para ficar em exposição para as outras pessoas, elas eram feitas geralmente dentro das pirâmides, que acredita-se ainda que eram usadas como túmulos. Mas hoje isso já está ficando controverso. Então vamos voltar aqui ao formalismo dessa imagem. A representação dos braços e das pernas, vocês podem ver que ela também é feita de perfil. Então tudo isso garante aí essa caracterização mais, né, dentro desses padrões de esquematização que o Hauser chama de formalismo. Olha aqui a representação de duas esculturas tumulares dos faraós Haotep e de sua mulher Nofrete. Também era considerada faraó. Notem que eles são representados do mesmo tamanho, isso quer dizer que também provavelmente tivesse o mesmo poder, mesma importância dentro ali daquele governo. Notem aqui a angulosidade, né, dessas figuras, a rigidez formal que elas têm. Então, elas se assemelham a blocos retangulares, assim como vocês viram na Coatlicue. E um dado curioso, nas produções de imagem africanas, principalmente egípcias, aqui a gente tem sempre a representação da mulher de uma cor um pouco mais clara que a do homem. Isso também acontece nas pinturas do Neolítico na África. Geralmente as mulheres são representadas em vermelho e os homens em preto. Então a gente vê, né, que essa produção ela é, né, feita mesmo para o culto. E o culto não era somente para aos deuses. Aqui a gente também vê uma imagem ao culto do herói. No caso, o herói era o rei Obá, um rei mitológico do Benin. Mitológico depois, porque o rei Obá realmente existiu, né? Participou ali da unificação do reino do Benin, trouxe muita prosperidade para aquele povo e virou um título, quer dizer, ele virou mitológico porque hoje ele é um título. Existem reis Obás até hoje, lembrando que não é o mesmo reino do Benin. Hoje, o Benin, que a gente conhece hoje, não era o mesmo reino do Benin no passado. O reino do Benin, de onde vem essa escultura, era onde era a Argélia. Mas, assim, até hoje, essas pessoas, né, que são merecedoras do título, elas passam por um processo de iniciação para né, realmente assumir ali o título de rei Obá. Notem que na representação, então, desse herói para essa sociedade ali na época também ela vai seguir a mesma estabilidade e o mesmo formalismo, né, das imagens que cultuavam deuses. Olha só aqui na representação do rosto, olha as formas esquemáticas, geométricas para tratar os olhos, a boca. Olha os braços angulosos também, como as estátuas dos faraós egípcios. Notem que o
o tamanho da espada, que é um símbolo de grande poder para o Obá, então ela é exagerada aqui na representação. Aqui no cetro, olha só, interessante a presença, vocês estão vendo aqui, ó, olha bem aqui no centro do cetro, aqui na direita, tem a representação sinuosa da figura de uma cobra. A cobra é tida como um símbolo de sabedoria ancestral em algumas culturas africanas. Então a gente vê todo esse formalismo também trazido, essa estabilidade, essa monumentalidade até mesmo para a figura do herói. Aqui a gente tem uma outra representação do rei Obá, também ele chegando na cidade, né, ele era adorado, celebrado nas cidades, então aqui a gente vê a figura dele central, e olha só a simetria, a estabilidade que essa imagem traz, mostrando, né, a força desse herói e a importância que ele tem ali para a estabilidade e o bem-estar daquele povo. Notem novamente o formalismo, essa padronização geometrizante e que também dá muita estabilidade. A gente vê também que o formalismo era comum aqui nessas esculturas também de heróis gregos do período arcaico da Grécia, ou seja, você tem a sociedade agrícola estável e você tem um povo em formação, um povo que está constituindo sua identidade. Então, por isso o culto aos heróis né, o culto aos deuses. Então, você precisa dessa estabilidade, e essa estabilidade se traduz também na imagem, nessa imagem formalista. Essa imagem de herói foi tirada do site Turmaquia, muito bonito, tá cheio de fotos de esculturas em museus. As imagens do Benin foram tiradas do site da professora Joelza Domingues, Ensinar História. As imagens da produção artística asteca do Wikipédia e da egípcia foram tiradas de um livro que se chama História Geral da Arte, do Ernest Gombrich. Aqui é uma indicação de leitura, indico o Arnold Hauser, que vai falar sobre o formalismo, sobre a arte asteca ou a produção de imagem na asteca, o livro Deuses do México Asteca, do Eduardo Natalino, e sobre a história do Benin. Quem quiser, né, pode dar uma olhada ali no site do Museu Afro Brasil, o texto da professora Bevilacqua, algumas considerações sobre a história do Benin. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.